No Brasil, de acordo com o Estatuto da Juventude, a Lei nº 12.852 de 2013, no país são considerados jovens aqueles com idade entre 15 e 29 anos. Esta parcela da população, conforme o último censo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, corresponde a aproximadamente 25% da população, com 48 milhões de pessoas. E em Campinas, essa faixa etária equivale a 237.459 munícipes. E nesses 251 anos de Campinas, a juventude sempre esteve na vanguarda dos movimentos sociais, assumindo a liderança em protestos, organizando manifestações e ocupando espaços públicos e impulsionando demandas sociais, políticas, econômicas e culturais no município. Ao longo da história, a contribuição dos jovens campineiros se manifestou em diversas áreas. O advogado Pedro Maciel é exemplo disso, que no seu tempo de juventude participou de diversos movimentos, como nas reconstruções da UNE, a União Nacional dos Estudantes, e da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E também nas reorganizações da União Campineira de Estudantes Secundaristas, a UCES, e da UPS, a União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Eu acredito muito, porque vivi, que o movimento estudantil, seja o movimento secundarista, seja o movimento estudantil universitário, ele é parte de um processo formativo civilizacional. Independentemente, se nós formos respeitar ideologias, né? Se você está mais à esquerda, ao centro ou à direita, né? Eu acredito muito que o importante são os movimentos democráticos, porque a partir da democracia, isso o movimento estudantil me deu, a partir da dinâmica democrática, do contraditório, do processo dialético, a gente consegue construir relações. O movimento estudantil forja pessoas, meninos, meninas, jovens, de todos os gêneros, para respeitar o processo democrático. Quem viveu o movimento estudantil como eu vivi, e eu fui um militante modesto, né? Muita gente que participou do movimento estudantil alcançou grandes posições na quadra da política, né? Mas eu acho que para Campinas, o grande legado que o movimento estudantil ofereceu, oferece e continuará oferecendo é no processo formativo de pessoas que tenham clareza que o processo civilizacional se faz baseado fundamentalmente na democracia. E eu não consigo entender nem imaginar que nós temos chegado onde chegamos sem o movimento estudantil. O movimento estudantil é a luz que ilumina, estimula, impulsiona e empurra pessoas mais velhas como eu a acreditar que o mundo sempre poderá ser melhor do que é. O Largo do Rosário, aqui no centro de Campinas, não é só uma simples praça, é um palco histórico desde os anos 1970, onde foi o epicentro do movimento estudantil. E até hoje o local permanece como um ponto de encontro para diversos protestos e eventos culturais na cidade. O Largo do Rosário consolida seu legado, sendo um espaço dinâmico de expressão social no município de Campinas. A metrópole campineira, desde 2015, possui a Coordenadoria Departamental de Políticas Públicas para a Juventude, que tem o objetivo de formular e promover de forma articulada, com as demais secretarias municipais, políticas e diretrizes voltadas ao público jovem. Aqui nós temos algumas iniciativas, algumas políticas públicas voltadas a essa população, dentre elas Juventude Conectada, que é a nossa principal política pública de juventude em Campinas hoje. Nesse programa, a Prefeitura contrata, então, 120 jovens de 15 a 29 anos, e esses jovens passam, então, a receber uma bolsa mensal da Prefeitura no valor de R$ 744,76. E para isso, então, ele recebe essa bolsa e dedica, então, 4 horas diárias, 4 horas por dia, atendendo a população, ensinando o acesso à informática, acesso à internet e facilita o acesso a serviços digitais, né, em relação à população. Nós temos também o Centro de Referência da Juventude, que é um espaço voltado para a profissionalização do jovem na área de geração de renda, principalmente. Inclusive,
A gente tem cursos de eletricista, por exemplo, voltado aí para o jovem nesse espaço. E temos também o Conselho da Juventude, que é um órgão colegiado que, na verdade, é independente da nossa coordenadoria, mas está vinculado a ela. E lá no Conselho a gente tem 24 membros que acompanham, debatem e fiscalizam a política de juventude. Também é uma forma de aproximar o jovem da administração pública, aproximar o jovem da nossa coordenadoria, para que a gente possa dialogar e construir cada vez mais políticas públicas para esse público. A Coordenadoria da Juventude também conta com o projeto Camp Crew, que visa estimular a participação cultural das juventudes. Eu queria destacar também o Camp Crew, que é um projeto de grafite que a gente tem, que faz a revitalização de espaços públicos através do grafite e outras linguagens de arte urbana, né? E para isso, então, a gente faz as mobilizações dos grafiteiros da cidade para colorir a nossa cidade no centro da cidade, mas também nas periferias. Isso é uma forma de participação popular e de engajamento dessas juventudes, de sentir parte da cidade, de fazer parte, né, de um contexto maior que é a nossa Campinas. A política de juventude não é só assistência social, não é só cidadania, não é só direitos humanos. Ela está na educação, ela está no esporte, ela está na cultura, está na saúde também, muito importante, né? E por isso que a gente tem um conselho. Dentro do Conselho da Juventude, existem 12 membros que representam outras secretarias do poder público. E aí lá a gente tem essas outras políticas, essas que eu citei, mas também o meio ambiente, também o esporte, que fazem então essa interlocução para a gente conseguir ter essas políticas públicas em todas as secretarias municipais. Um dos conselheiros do Conselho Municipal da Juventude é o jovem de 28 anos, Gabriel Urso, que faz parte da equipe de gestão e direção do Street Fest 019, projeto de inclusão social sem fins lucrativos, voltados para as juventudes através das linguagens da cultura de rua. Eu li recentemente uma pesquisa que diz que 25% da população de Campinas é composta por jovens, né? Então é uma fatia da população muito importante aí, tanto para a gente poder fazer o orçamento das políticas públicas aí, mas porque também é uma idade muito importante, assim, né, de desenvolvimento, de várias coisas, é uma idade onde você começa no mercado de trabalho, é uma idade muito criativa, né, então a gente tem muita produção cultural nesse sentido. Então eu vejo que um conselho, por exemplo, como o de juventude, né, que está dentro da assistência, ele é extremamente importante para poder dialogar com essa juventude que muitas vezes desacredita das políticas, desacredita do sistema político partidário, enfim, né, que é uma realidade que a gente tem hoje aí. Então acho que o conselho é uma instância importante para a gente aprender a dialogar de novo com a juventude, né? O produtor cultural e DJ explica a importância da contribuição dos jovens campineiros nas políticas públicas para uma cidade melhor. E eu vejo que a cidade ela acaba ganhando muito com isso, né? Quando a gente tem mais ações sendo feitas, a juventude está rodando diferentes bairros, né? Isso incentiva tanto a gente conhecer os territórios, quanto o lance do comércio, da economia criativa, né? A gente ir até os lugares, a gente garantir formação, garantir emprego. Então eu acho que a juventude ela é muito pulsante, muito criativa, e a gente precisa valorizar isso, né? A gente precisa olhar para frente, né? A gente constrói sempre agora pensando lá no futuro e também nas juventudes que vão vir depois. Não adianta a gente fazer só por nós, por agora, né? Se não deixar um legado. Eu acho que isso é uma coisa que é importante, tanto do Conselho quanto dos diferentes projetos que integram as pessoas da sociedade civil que estão no Conselho. Pensando sempre para frente, né? O que a gente pode deixar de legado, o que a gente pode construir tanto a nível de criativo quanto a nível de política de Estado, né? Que não seja uma política de governo, que seja uma política duradoura. Então eu acho que é por aí, assim, a gente precisa pensar sempre olhando para frente, nas próximas juventudes e pensar como que a gente, quando deixar de ser juventude, né? Como que a gente vai lidar com as juventudes que vão vir. A gente tem uma juventude em Campinas que ela é super ativa, que participa, que debate, que discute, que ocupa de fato os espaços públicos. Então, essa política pública é fundamental para a gente dialogar para que o jovem possa de fato contribuir com a nossa cidade e construir uma Campinas cada vez melhor junto com a gente.